Louvado seja o nome do nosso Deus. Que alegria, irmãos, nos colocar diante de Deus para expressar nossa gratidão ao Senhor através do nosso louvor, né? Através deste momento de exaltação ao nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, Messias, do nosso Criador, do nosso Redentor, né? Esse Deus tremendo que nos ama, né? Nós vimos hoje pela manhã, no estudo, a palavra, uma profecia, que hoje nós já estamos vivendo ela. Se era 700 anos antes de Cristo, já estamos o quê, irmãos? Há uns 2.700 anos dessa profecia, né? E a prova do quanto o Senhor nos ama, o quanto Deus, Ele nos tem por especial, uma criação em que Ele criou, né? E Ele tem demonstrado o seu amor e o seu cuidado. Isaías 49 fala justamente do cuidado de Deus, quando Ele dirige a Israel dizendo: se vocês estão sentindo de que não está sendo acompanhado por mim, saiba que mesmo que uma mãe ela chegue a esquecer-se do seu filho, mas eu jamais esquecerei. Tá? Esse é o Deus que nós servimos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se quiser baixar um pouquinho o retorno, um pouquinho, fica melhor para mim. Deixa eu falar algo para você. Tá ótimo. Qual é o nosso alvo? Para onde nós iremos? Qual é o nosso objetivo em nos apresentar diante de Deus? O que nós aguardamos por herança? Qual será o nosso futuro? Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Hoje nós iremos ministrar uma palavra. Pode projetar para nós o tempo. Ótimo. O juiz virá, mas a graça ainda está disponível. Sabe de uma coisa? O juiz de Deus, ele é certo, né? Mas louvado seja Deus, querido, que a graça, a oferta de salvação, ela ainda está disponível. Por que ainda está disponível? Porque vai chegar um dia, e esse dia virá em que essa graça não estará mais aqui presente. E eu queria que você, como igreja, em primeiro lugar, refletisse sobre isso, sabe? Muitas vezes nós passamos diante de uma caminhada, de uma trajetória, em que as coisas vão acontecendo e muitas das vezes, no automático, nós começamos sem se dar conta, nós vamos nos permitindo, em que as coisas, elas vão acontecendo no nosso dia a dia e deixamos até mesmo de, aquecer essa esperança. Porque se nós não iremos para o céu, misericórdia, né? O que seria de nós? Então, louva a Deus. E saiba-se uma coisa, o juízo de Deus é para todos, tá? É claro de que quem passa pelo tribunal de Cristo, não é o momento de nós explicarmos isso para vocês, mas quem passa pelo tribunal de Cristo, o dia do juízo final, ele estará com Cristo para acompanhar esse grande momento. Porque eles já foram aprovados. E eu espero, esse é o meu desejo, é o nosso desejo, é que você se permita,
ser um escolhido, porque o chamado está à porta, né? Nós acabamos de louvar uma música que fala sobre isso. Eis que estou à porta, né? O Senhor tem feito isso todos os dias. Deus tem nos chamado. Mas precisamos nos tornarmos escolhidos. Eu senti o desejo no coração de falar um pouco sobre esse assunto que é de suma importância para nós, antes da ministração. E agora eu convido você para que juntos possamos efetuar a leitura em Romanos 3, versículo 23 e o versículo de número 24. Mesmo assentados, queridos, vamos projetar, você que está nos acompanhando, eu quero convidá-lo para alguns minutos, prometo ser breve, mas que valorize, né? Há um hino que diz assim: quero que valorize o que você tem. Então valorize esse momento. Não dê ouvido. Não permita que nada tire a tua atenção agora da palavra do Senhor, não é, igreja? Quero pedir aos recepcionistas, se tiver alguém lá fora, para que convide a entrar, viu, irmãos? Vocês são responsáveis por esse momento. Todos dentro da nave. Eu fico imaginando o desespero daqueles que ficaram de fora da arca, irmãos. Aquele momento em que a porta se fechou. Mas a alegria de Noé, mesmo o sentimento, porque quem ama não tem prazer no sofrimento dos outros. Imagino que ele sofreu também, em saber que havia ali milhões de lá de fora. E no dia do juízo de Deus não será diferente não, tá, irmãos? Pense nisso. Olhe para dentro da tua casa, para dentro da tua família, os seus familiares. Começa com os de casa. E se você deseja, de fato, o descanso eterno, que esse desejo também seja para os outros. Estão vivendo dias difíceis. Dia de engano. A palavra do Senhor já nos advertia quanto a isso, né? Falsos profetas. Teologia enganosa. Tirando muitos de entrada no céu. Tirando muitos. Porque no céu não entra qualquer um. Então eu quero ministrar uma palavra baseada nisso. O juiz virá, mas a graça ainda está disponível. Olha o que diz a palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, aqui nós temos uma palavra em que ela nos garante algo. Ela nos garante uma verdade inegociável. E sabe qual é essa verdade? É que o juízo de Deus, ele é inevitável. Mas uma coisa mais do que boa, excelente, é que a oportunidade de salvação, ela ainda está diante de todos. Em outras palavras, o juízo de Deus, ele é certo. Mas Deus, na sua infinita graça, ele tem oferecido um caminho de escape antes do juízo final. Essa é a verdade absoluta. Paulo, ele diz: todos pecaram. E por causa do pecado, destituídos estão. Mas tem uma boa nova. E qual é essa boa nova? É que nós somos redimidos por essa graça que vem de Deus, que nos foi oferecida por intermédio de Jesus.
E diante dessa verdade absoluta, a grande pergunta é: o que se precisa fazer para acessar este caminho de escape antes que chegue o dia do meu, do seu, do nosso encontro com Deus, em que seremos levados a aquilo em que de fato nós praticamos por intermédio das nossas escolhas, e o resultado com certeza será nos dado através de um excelente juiz, um juiz que julga com excelência, e todos serão levados à sua presença. Por que eu digo isso? Para que você faça um autoexame. E você que está bem, você que está nessa caminhada segura, para que você possa manter firme nesta caminhada, em direção a esse lugar. Este lugar que o Senhor Ele nos preparou e tem nos preparado para que a nossa alma ela possa retornar, pois ela é eterna. E ela irá retornar à eternidade. Mas a pergunta que fica é a seguinte: em que lugar nós iremos morar na eternidade? Em que lugar nós seremos levados, conduzidos? Pense nisso. Céu ou inferno? Descanso ou tormento? Para onde irás? Pensa nisso. Olhe para dentro de si mesmo e veja: em que distância estou de Deus? Não é a questão de você crer a distância, mas a necessidade de viver um relacionamento de intimidade com Deus. Não foi isso que nós cantamos há pouco? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele promete entrar, mas eu preciso abrir essa porta. Há muitas pessoas que elas chegam ao entendimento de que tem em si conhecimento pleno de tudo que Jesus fez, do que o Senhor preparou por intermédio de Jesus, mas ainda não se deu conta da necessidade de viver uma vida em Jesus. E é de suma importância isso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela nos diz que aqueles que não forem achados no livro da vida, lamentavelmente não serão lhe dado o céu por herança. Não é isso? Só quem forem inscritos. Somente aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Aí você de repente está me perguntando: e o que eu preciso fazer? Eu falei de um caminho de escape. Né? Esse caminho que o Senhor Jesus ele se apresenta em João. Capítulo 14, versículo 6. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho de escape, onde nós precisamos deixar, renunciar uma vida de pecado. Paulo ele começa justamente mostrando essa verdade absoluta. Todos estão distantes de Deus. Por que estão? Por causa do pecado. E aí qual é o primeiro passo para que eu possa acessar esse caminho? Antes que me chegue o dia do juízo final. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo de juízo final, eu não estou falando desse grande evento. Porque o juízo final para mim e para você pode ser daqui a algumas horas. Porque a Bíblia diz que a nós é reservado nascer uma única vez e morrer também uma única vez. E depois disso vem o quê? O juízo. O juízo. Eu quero que você entenda isso. E saiba de uma outra coisa, antes de eu entrar nos 3 passos que eu vou apresentar para você aqui.
Saiba-se de uma coisa, é instantâneo. Tem esse negócio de dizer que vai acontecer o juízo final para que depois a pessoa ela seja designada a um lugar que ela vai viver na eternidade. Não, é imediato. Jesus ele fala isso e mostra isso na parábola do rico e Lázaro. Diz que Lázaro ele foi para onde? Para um lugar de descanso. Mas o rico ele foi sepultado. Você sabe o que significa isso, irmão? Foi levado ao lugar dos mortos. E ele estava em sofrimento. É o pré-inferno. Então nós precisamos entender e reconhecer sobre essa verdade absoluta que nós acabamos de apresentar aqui, dizendo, olha, deixa eu te falar uma coisa, o juiz de Deus é certo, mas a graça em que o Senhor nos oferece por meio do seu Filho Jesus para nos proporcionar a salvação, ela ainda está presente aqui, diante de todos, oferecendo acesso a essa porta que nos conduz ao céu. Então comece agora a olhar primeiramente para dentro de si e se perguntar, onde eu quero morar na eternidade? E se eu tomo a decisão de que é o céu, eu preciso reconhecer a necessidade que é preciso que eu seja levado a um novo nascimento. João capítulo 3. Eu preciso ser renovado. Eu preciso nascer de novo para que eu possa entrar no céu. Se eu não passar por esse novo nascimento, o meu nome não será levado e nem escrito no livro da vida. Eu preciso ser lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E para que eu seja lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, é necessário que eu tome uma decisão. E que decisão eu preciso tomar? Em primeiro lugar, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Mas para isso, vamos então entrar agora nestas 3 verdades, os 3 passos que nós precisamos dar. Não somente conhecer, não, mas nos aplicarmos a ela. E o primeiro passo é reconhecer a necessidade da mudança de mente e de coração. Preciso reconhecer que é necessário que eu mude a minha mente e o meu coração. Que esse coração de pedra se transforme em coração de carne. Que essa mente que está presa aos padrões desse mundo, seja ela, inovada pela graça do Pai. Olha o que diz Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo de número 2. Projeta para nós. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a palavra de Deus nos diz aqui? Sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que não nos leva ao novo de Deus precisa ser tirado de nós. Aquilo que não nos leva a o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, isso precisa ser arrancado da nossa mente. Nós precisamos ser transformados. Para quê, pastor? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu possa provar a boa e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar o quê? A minha mente e o meu coração. E saiba-se de uma coisa: o mundo ele não quer que isso aconteça. O inimigo de nossas almas não quer que isso aconteça. Razão pela qual ele tem procurado a todo custo fazer o seu investimento. Ele tem investido todos os dias utilizando esse sistema. Pois o mundo ele tenta moldar segundo os seus padrões. E os padrões deste mundo ele conduz aonde? Uma morte. Mas a renovação em Deus nos conduz à vida. Olha o que o inimigo ele tem feito. Ele tem utilizado esse sistema. Quando eu falo mundo, irmãos,
Eu estou falando de um sistema, não daquilo que o Senhor criou que é bom. Essa esfera em que nos proporciona a graça de vivermos. Mas o que está dentro dela? Que faz o quê? Faz com que a corrupção humana ela nos conduza à condenação eterna. A palavra do Senhor diz que a concupiscência da carne, ela nos leva à morte. E o inimigo ele tem procurado, utilizando-se de todas as formas e forças, com estratégias, para convencer o homem de que aquilo que o sistema oferece é bom, para tirá-lo do céu. Porque os padrões deste mundo conduzem à morte, mas a renovação em Deus conduz à vida. Ou seja, a corrupção humana conduz à condenação eterna. Mas Deus, ele nos oferece e oferece a todos um convite à graça antes da condenação eterna. Antes que sejamos levados em si a esse lugar que o inimigo almeja que muitos sejam levados lá. Ele não quer ir sozinho. E para isso ele tem feito com que aquilo que está diante dos nossos olhos físicos nos torne prazeroso, né? E com isso ele vai prendendo. Hoje nós falamos pela manhã sobre isso, falando de que a pessoa, quando ela começa a se envolver com o que está diante desse sistema, ele, sem perceber, ele começa a se escravizar. E não tem mais força para sair. Esses são os padrões desse mundo. Ele seduz, ele escraviza, ele mata. E não estou falando só da morte física. Estou falando da morte espiritual. É isso que o sistema faz. E Satanás tem utilizado. Mas hoje é dia de deixar Deus trocar o coração de pedra por um coração sensível à sua presença. Esse é um dia todo especial para que você permita que o Senhor faça essa mudança de mente, retirando essa mente confusa, Ele proporcionando uma mente guiada pelo Espírito Santo, onde você não somente passa a ver e enxergar aquilo que é de bom, mas que você também seja levado a desfrutar e experimentar do que o Senhor Jesus ele conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Sem falar da liberdade. Porque quem está em Cristo é livre. E vive essa liberdade. E eu quero convidar você hoje para fazer deste momento um momento novo na sua vida. Se você já se decidiu em Jesus, faça uma retrospectiva, faça uma análise, um autoexame e veja qual tem sido o comportamento da minha mente e do meu coração. Há mudança ou ainda não há mudança? Porque quando muda a mente, muda o coração, o velho é deixado para trás. E eis que levanta-se o novo. Porque o mesmo Paulo diz que as coisas velhas se passaram. E tudo se faz novo. Para vivermos em novidade de vida. Mas é preciso trocarmos esse velho coração, essa velha mente. Precisamos renovar. E não somos nós. É o Espírito Santo que vai fazer essa mudança em nós. Aí você vai olhar e quando acontecer essa mudança, você mesmo vai se surpreender. E vai dizer, olha, de fato, eu hoje posso dizer que estou experimentando do novo de Deus. Essa graça que Deus quer e almeja para nós.
Segura firme nesse propósito. Porque somente assim não deixaremos esse caminho que vai nos conduzir ao céu, que vai nos levar ao céu. Mantém firme. Segunda verdade, ou segundo passo, eu preciso reconhecer que o amor ao mundo é morte para Deus. O amor ao mundo. Se antes eu preciso renovar a minha mente, meu coração, agora eu preciso olhar para esse sistema e saber de que o apego a esse mundo é destruição e morte. Quem se lança nesse mundo deixa o caminho de Deus. Olha o que diz o texto em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo de número 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16. Olha o que diz a palavra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para aí. Antes de continuarmos, olha o que está dizendo aqui a palavra. Ó. Ela diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Queridos, João ele nos traz aqui um alerta dizendo que o amor ao mundo não é apenas um perigo, mas morte espiritual. Não é apenas uma advertência, mas uma realidade em que tem por consequência o sofrimento e a própria morte. Não é só o perigo. Ele nos traz aqui com clareza dizendo, olha, o apego a esse sistema é morte para Deus. Eu não sei se você já teve algum conhecimento ou já esteve diante de pessoas que, lamentavelmente, se permitiram experimentar o mundo. E ao experimentar, não conseguiu mais voltar. Não sei se você já conheceu pessoas assim. Eu já conheci várias. Sabe por quê? Porque é uma força espiritual muito grande. De tortura, escravidão e morte. Eu conheci um jovem, conheço que ainda é vivo, referência na igreja, onde eu congreguei por alguns anos. Os pais olhavam para os seus filhos e diziam assim, esse menino é um exemplo. E muito desejo que vocês sejam mesmo. Menino dedicado, líder de jovem, uma pessoa que tem uma palavra extraordinária, ministrava nos cultos da noite do pastor. Era um menino que vivia uma experiência com Deus desde o seu nascimento. Veio no berço evangélico. Mas quando foi um dia, ele se permitiu, porque o inimigo ele trabalha dessa forma, né? O inimigo ele começa a trabalhar 100%. Despertou no coração desse jovem o desejo de conhecer o mundo. E ele foi conhecer o mundo. E lamentavelmente, ainda não voltou. Um dia desse, eu conversando com alguém que está bem ligado a ele, e ele disse, eu não tenho força. Sabe por quê, querido? Porque esse sistema, ele está sobre a influência maligna. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é que ele é do maligno. E quando se fala mundo, sistema. O mundo jaz no maligno.
ele utiliza-se justamente daquilo que Deus criou, tão bom, lindo e maravilhoso, para seduzir, enganar, destruir e matar. Quantas pessoas estão aí achando que estão em um caminho de vida, mas sem perceberem, estão em um caminho de morte. Aos olhos de alguns, há um caminho que parece bom. Não é isso que a Bíblia diz? Mas o seu fim conduz aonde? A morte. Então, e por que o Senhor disse, dois caminhos? Ou duas portas? Porque diz assim, largue a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à morte. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas eu quero convidar você a fazer hoje mesmo uma decisão. Não é uma questão de dimensão. Não é que o caminho é tão apertadinho que só cabe uma pessoa de banda. Não. É porque o apertado aqui significa renúncia. Renunciar aos prazeres desse mundo. Renunciar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. É dizer não para nós mesmos e sim para o Senhor. É procurar ser aprovado, e muitas das vezes você vai ter que dizer não a algo que muito te chama, não somente a atenção, mas é prazeroso e desejoso em sua vida. E você tem que dizer não. Pedro, amas-me? Lembra dessa passagem? Você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Pedro, amas-me? Sim, Senhor. Tu me ama mais do que esses aí, Pedro? Mais do que os teus amigos pescadores? Tu me ama mais do que a riqueza? Tu me ama mais que a tua família? Mais do que o teu projeto? Mais do que os teus sonhos? Mais do que a tua empresa? Onde está o amor de Deus hoje? No teu coração. Deus está acima de tudo? Pensa nisso. E João, ele nos traz aqui um alerta dizendo que o amor ao mundo não é apenas um perigo, mas morte espiritual. O mundo, neste contexto, não se refere ao universo físico, à humanidade em geral, queridos. Mas um sistema caído que se afasta de Deus e agrada a natureza pecaminosa. Um sistema caído que se afasta de Deus em passos largos, mas que é atrativo. É doce como mel. É prazeroso. E que nós precisamos agora, dentro de uma nova mentalidade, por isso que nós começamos justamente mostrando uma mente renovada, um coração transformado, para que possamos entender essa verdade. Para que possamos ter um posicionamento de escolha, de decisão em relação a Deus. O Senhor tem nos advertido na grande ceia. Ele fala que havia alguns convidados. E o Senhor preparou a mesa, não foi? O banquete foi colocado. Mas cadê os convidados? Onde estavam os convidados? Ele pega os servos e fala, vai saber o que está acontecendo. E vai em cada convidado. E cada um apresentou uma justificativa, né? A minha cerca, essa propriedade que o Senhor me deu, ela foi rompida. E aí eu não poderia jamais ir até o encontro deste convite, porque eu tinha que fazer o reparo dessa cerca. Olha só, irmão. Estou falando de uma coisa, mas de repente é outra, está aí. Começa a olhar para dentro de si mesmo, sabe por quê? Eu não conheço. Mas o Senhor conhece tudo. Quando Ele olha para você, Ele sabe o que está fora e o que está dentro. O teu pensamento
Antes de você falar, Ele já sabe o que será pronunciado. A Deus não tem como enganar, irmão. Você não tem como enganar a Deus. Nós não temos como. Por isso que eu preciso viver uma vida de dependência, esperando sempre que o Espírito Santo ele possa me proporcionar o que é ideal para que assim seja feito dentro da proporção que agrade a Deus, para que seja uma vida que seja ela aprovada. Portanto, queridos, não devemos nos apegar ao que o mundo oferece, mas nós devemos voltar para Deus, que é a única forma de alcançar a vida eterna. Então, cuidado. Cuidado com o que está acontecendo. A palavra do Senhor na Bíblia: buscai o reino de Deus e o colocar em primeiro lugar, para que as outras coisas lhe seja acrescentada. Isso vale para a salvação da alma. Coloca Deus como prioridade na tua vida. Não se apegue ao que o mundo oferece, mas volte para Deus, que é a única forma de alcançar a vida eterna. Portanto, se o mundo está ocupando o lugar de Deus no seu coração, hoje é dia de renunciar o mundo e se voltar para Deus. Faça uma análise. Examine-se a si mesmo. Será que está acontecendo isso comigo? Será que o mundo ele está ocupando lugar no meu coração? Precisa ser colocado dentro de uma análise profunda. Será que tem alguma coisa que está em primeiro lugar e Deus tem ficado em segundo? Quando o Senhor fica em segundo lugar, quer dizer que Ele está de fora. Ele não está do lado de dentro. E se Deus não está do lado de dentro, não há mudança, não há vida, não há transformação, nem tampouco salvação. E saiba-se que quem ama o mundo escolhe a morte espiritual, mas quem ama a Deus escolhe a vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Mais do que qualquer coisa que porventura lhe seja apresentada. Alguns estudiosos dizem que o Senhor ele não só pediu a Abraão, seu filho Isaque, em sacrifício, como demonstração viva do que ele ia fazer. Mas ele ia fazer, ele não ia deixar Abraão fazer, mas ele ia e fez. Levou seu filho à cruz por nós. Mas também porque Abraão estava tão empolgado com Isaque. Ele estava dedicando tanto a Isaque, de que o Senhor disse: está na hora de despertar Abraão. Nada nesse mundo pode ser colocado à frente de Deus. Nada. Nem filho. Não que você não ame o seu filho. Mas sabe por que o filho está diante de você? Porque Deus lhe proporcionou esse filho. Sabe por que essa empresa está funcionando? Porque Deus lhe deu essa empresa. Sabe por que você está respirando? Porque Deus te deu esse ar lindo, maravilhoso, esse oxigênio de graça. Eu vi uma pessoa na pandemia gastando absurdo, né? Com oxigênio engarrafado. E depois, quando ele ficou bom, disse: hoje eu sei o quanto Deus é bom e lindo e maravilhoso. Me dá oxigênio de graça. Então eu quero que você pense nisso. Para que você coloque Deus acima de tudo, querido. Para que Deus seja o Senhor, o gestor da sua vida. Para que o Espírito Santo ele possa te dar o direcionamento exato. E possa te proporcionar a graça. Essa graça que Deus ele tem preparado em cada dia, em cada momento, em cada segundo. Para nos, levar. Não somente a experimentarmos, mas para desfrutarmos de uma vida. E uma vida com Ele. Mas não esqueça. Quem ama o mundo está distante de Deus.
e precisa voltar para o Senhor. Terceiro e último lugar, ou terceiro e último passo, reconhecer que a resposta à graça divina define o destino eterno. A resposta. Primeiro, eu preciso o quê? Eu preciso ter o entendimento da necessidade de renovação de mente e coração. Segundo, o sistema é perigoso. Ele não é somente perigoso, mas ele me tira de Deus. Ele é ofensível. Ele destrói. Terceiro e último passo. Eu preciso tomar uma decisão. Pois é necessário que se reconheça que a graça de Deus, ela nos conduz ao destino eterno. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz, projeta para nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Calma aí, vamos lá. Pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Então eu preciso reconhecer através da minha fé, porque através de uma fé genuína que me leva ao reconhecimento da necessidade de uma entrega, de que eu necessito e que eu preciso de um Salvador. E Paulo, ele nos lembra aqui que a salvação não é pelo que fazemos, mas como respondemos ao dom gratuito de Deus. Como você tem respondido ao dom de Deus? De que forma você tem respondido? Aqueles que ainda não fizeram uma decisão, ainda não tiveram uma decisão, mas há aqueles que já tomaram. Mas a pergunta é, o que você tem feito em relação à graça? A esse dom maravilhoso que você já experimentou, não somente desceu as águas batismais, mas que você recebeu de Deus o privilégio de ser o quê? Resgatado, redimido, transformado para uma nova vida. O que você tem feito da graça? O que você tem feito dessa graça? Deus, é tanta correria, mas domingo eu vou ter um encontro contigo. O que seria de nós se Deus decidisse tirar o oxigênio que nós estamos respirando agora? Fala para mim. O que seria de nós? Nós cairíamos aqui mesmo. E por que eu estou deixando Deus para um dia especial na semana? Esse dia especial é um dia que nós estamos aqui no coletivo. Nós estamos aqui dentro de uma unidade, formando aqui o corpo, porque os membros se encontram para adorar, bendizer e engrandecer o nome que está sobre todo nome. Aí sim, é um momento especial para isso, mas eu preciso entender e reconhecer a necessidade de ter um relacionamento diário com meu Deus, em que tudo seja colocado dentro de uma condição em que Ele seja prioridade da minha vida. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A salvação não é pelo que fazemos. Ou seja, a resposta à graça de Deus não apenas molda a nossa vida aqui na terra, mas define o nosso destino eterno. Guarda bem isso. A minha resposta, a sua resposta, a nossa resposta, a graça de Deus não apenas molda a nossa vida aqui na terra, mas define o nosso destino eterno. Deus não somente molda a nossa vida aqui, mas ela nos dá um destino. Qual é o destino? A eternidade. Com Deus. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Lucas 23, 39 a 43 nos diz, se narra o que aconteceu. A Bíblia diz que um respondeu à graça com zombaria, não foi? Mas diz ainda que o outro respondeu com fé. Porém, o destino eterno de ambos foi definido ali, meu irmão. Viu? Sabe de uma coisa? Um respondeu a graça com zombaria.
Mas o outro não. O outro disse: lembra de mim, Jesus. E ali foi definido o destino deles. Fechou os olhos físicos, deixou essa dimensão, logo será levado ao lugar em que será a morada eterna. Uns serão levados e outros conduzidos. É diferente. Então pense nisso. E quando nós olhamos para esse episódio ali na cruz, o que nos é ensinado? Nos é ensinado que a forma como respondemos à oferta de salvação define vida com Cristo ou separação eterna. Quando nós olhamos para a cruz, no centro está o Salvador, consumando o plano de salvação. De um lado, um que já havia cometido delito, outro da mesma forma. E ali o Senhor ele estava fazendo uma demonstração viva do que, de fato, não somente está acontecendo, mas que irá acontecer. Há muitos que irão se dar conta de reconhecer a necessidade de ter o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, eles serão salvos. Mas há muitos que não irão aceitar. Assim como foi ali na cruz, representado por aqueles dois. Mas o Senhor, Ele quer que você faça parte daquele que se decidiu. Ele se decidiu diante da graça por meio da fé. Para viver uma vida. E uma vida que somente o Senhor pode nos proporcionar. E saiba-se de uma coisa. Hoje, o céu se abre diante de você. E a resposta a essa graça definirá o lugar onde será a sua morada eterna. O céu, ele se abre diante de você. Agora a decisão é sua. Porém, você pode até fazer uma escolha e não entregar a sua vida a Jesus. Mas a resposta, lamentavelmente, não será o céu por descanso. Não. Não sou eu que digo. É a palavra. É o próprio Cristo que nos fala e nos afirma isso. Então o céu, ele está diante de nós. A eternidade está diante de nós. Agora, somos nós que queremos escolher vida ou morte. O que vais aceitar? Tens manchado a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. E quando o Senhor ele fala, tem manchado a tua alma, não é somente para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas também para aqueles que aceitaram e por alguma razão estão se permitindo manchar a sua alma. E o Senhor não quer que se perca, mas seja achado por meio dessa graça. E a pergunta que fica aqui nessa noite é a seguinte: você quer a graça ou prefere arriscar o juízo de Deus? Você quer a graça que ora está diante de você, em que o Senhor lhe oferece por intermédio do sacrifício de Jesus, seu Filho amado, na cruz do Calvário? Você aceita a graça ou você quer arriscar o juízo? Porque a Bíblia diz que muitos se levantarão, uns para a vida e outros para a morte. Daniel 12. Apocalipse também. O dia do juízo, a ressurreição, a última ressurreição. Todos se apresentarão diante de Deus, grandes e pequenos. E ali serão julgados. A Bíblia diz que abre um livro, um outro livro. E somente um pode abrir o livro da vida. Cordeiro perfeito, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o que entregou a sua vida por mim e por você, mas que precisamos tomar uma decisão nele, mas a escolha é sua. Você quer a graça ou prefere arriscar o juízo? Hoje Deus estende sua mão. Não rejeite esse convite. O Senhor estende a sua mão. Não rejeite. Porque
Porque Ele quer te chamar de filho, né? Ele quer te chamar de filha. Ele quer te dizer, seja bem-vindo, bendito meu Pai. Não importa o que você fez, o que você está fazendo, né? O que importa é a tua decisão nele, é a tua escolha nele. E eu quero concluir dizendo, graça ou juízo, vida ou morte, descanso ou tormento, a escolha é sua. A escolha é sua. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçai-vos, pois, vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há várias moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E eu vou preparar a morada. E quando preparar, voltarei para buscar a minha igreja. Diz Senhor, quer fazer parte da igreja? Diga sim para Jesus. Faça uma decisão hoje em manter, para você que já decidiu, manter uma vida em que agrade a Deus. E aí, aquele que ainda não se decidiu, faça a sua decisão hoje. Entregue a sua vida a Jesus. O reconheça como Senhor. Diga, não vivo a partir de hoje mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Você que está nos acompanhando. Vamos falar com o nosso Pai. Já estamos chegando ao final, mas vamos aproveitar esse momento. Vamos fazer desse momento um momento em que seja ele mais do que especial. Onde o seja agora um momento onde o Senhor o fará com que seja escrito uma nova história. E a partir de hoje, viva esta nova história em direção a esse lugar que somente por intermédio do sacrifício de Cristo seremos levados à eternidade de descanso. Vimos através da palavra em que foi ministrada nesta noite que o juízo de Deus ele é certo e que a oportunidade de salvação ainda está diante de todos, ela ainda está diante da porta de cada um. E Deus, em sua infinita graça, Ele oferece a todos o caminho de escape. E ainda faz um convite especial, um convite à graça antes do juízo final. E a pergunta que fica aqui nessa noite é a seguinte: está vivendo na graça ou caminhando para o juízo? Decida hoje mesmo se render totalmente a Jesus e receba o direito da eternidade ao lado do Pai. Decida. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode transformar, redimir, nos arrancar da condição de morte e nos proporcionar a vida. Eu quero convidar você que ainda não se decidiu em Jesus nessa noite. Se há alguém aqui que ainda não fez uma decisão em Jesus, saiba que o momento é esse, a hora é essa, a noite é essa, e o Senhor, Ele coloca diante de você agora o céu diante de ti. E você há de tomar essa decisão. A vontade do Pai é que você decida, e decida hoje mesmo, deixar a velha vida para viver em novidade de vida. E somente através da tua decisão em entregar a sua vida a Cristo, que irá desfrutar desse benefício. E eu quero convidar você que ainda não fez essa decisão em Jesus, faça agora mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Diga para Ele: Pai, eu sei que eu sou um pecador, mas eu venho a Ti nessa noite. E diante do Senhor, eu peço perdão e entrego a minha vida ao Senhor.
faça a tua vontade em mim. Eu quero viver a vida que somente o Senhor pode me dar. Alguém que ainda não decidiu em Jesus, ainda não fez a sua decisão, o reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Se há alguém aqui nessa noite, vai levantar apenas a sua mão, está orando por você. Alguém que ainda não se decidiu e deseja nessa noite tomar essa decisão, entregando a Jesus a sua vida. É só levantar a sua mão. É um ato de fé, onde você está agora proferindo a sua fé em Jesus, o reconhecendo que precisa viver uma vida nele e que somente por meio de Jesus obterá o certo, o céu por morada. Porque é Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado será condenado. A decisão é sua, a escolha é sua. Mas a vontade de Deus é que você tome essa decisão hoje mesmo, entregando-se a Ele. Ele quer te receber como filho. Ele quer te receber como filha. Mas a escolha é sua. E eu espero que você tome essa decisão agora. Alguém aqui que ainda não se decidiu, levante a sua mão. Eu estarei orando por você. Você que está nos acompanhando. Você que está ligadinho conosco. E está decidindo sim, agora mesmo. É só você agora fazer um sinal. Profira a sua fé agora diante de Deus. E estaremos orando por você. E o Senhor estará selando esse momento contigo. Eu quero ainda fazer um outro convite. Talvez alguém aqui ou alguém que está conectado conosco nessa noite, que por alguma razão se afastou da igreja, está distante do Senhor, mas reconheceu de que hoje é o momento, assim como o filho pródigo voltou à casa do pai, você também deseja nessa noite renovar a sua aliança com ele. Se há alguém aqui que por alguma razão se distanciou e deseja renovar a sua aliança com ele, esse é o momento. Levante a sua mão, estaria orando por você. Alguém está distante, eu quero voltar. Eu quero receber esse anel em que ele vai estar agora selando em mim, me dando novamente o direito de filho. Se há alguém, esse é o momento. Nós estaremos orando por você. Continue orando, igreja. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, meu Deus, por tudo. Eu quero rogar ao Ti, Senhor, se alguém que está distante, mas conectado conosco e com o Senhor em primeiro lugar, e está se decidindo agora mesmo, entregando a sua vida a Jesus, o reconhecendo como seu Salvador, onde estiver, ó Deus, visita essa pessoa, visita essa casa, esse lar, ó Deus, entra com salvação nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. E se há alguém nessa noite também, Senhor, renovando a sua aliança contigo, cele esse momento, Pai, guarde e ampare, e ninguém o arrebata da sua mão. Que a tua graça seja derramada sobre ele, sobre ela, e seja confirmado hoje, Pai, esse sinal em que há de acompanhar todos os dias da sua vida, até chegar esse grande momento em que será recebido ali, Pai, ó Deus, diante da tua presença, como filho, em nome do Senhor Jesus. E assim nós oramos, agradecidos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Deus continue te abençoando de uma forma especial, né? E saiba-se de uma coisa, né? Nada neste mundo, né, é tão valioso, tão precioso como o Senhor. Há uma letra de uma música que diz assim, ó: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Segura firme, o céu está bem ali, irmão. Lembra daquele jovem em que aqueles jovens, era um grupo de jovens, né, que estava ali querendo tirar alguma onda lá com aquele senhor, que era um senhor sábio. Aí um daqueles jovens chegou e falou assim: moço, onde está, ou onde fica o paraíso? Aquele moço levantou a cabeça, olhou para aquele jovem e disse assim, ó: o paraíso está a apenas um passo. Você não gostaria de dar esse passo hoje, não? Ou seja, o céu está diante de você,
Mas um passo seu em direção ao céu, com o coração quebrantado, dentro de uma entrega genuína, vai te fazer com que você desfrute desse grande benefício. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Uma semana abençoada.